pessoal! Olá, minha gente! Que bom mais uma vez estarmos aqui. Como eu falei, constantemente vamos colocar vídeos com explicações de vivência na terra, do projeto Semear. De semeadura, o que eu tenho que semear, o que você tem que semear, o que nós podemos semear. Então, a gente pode semear, né? Hoje, questionando, né? Perguntando para você, né? Você aí que de repente mora na cidade ou até mesmo de repente você mora no sítio, na roça, né? No campo, né? A gente queria questionar com você, perguntar para você o que te traz mais medo, o que te traz insegurança, o que te preocupa mais, o que te assusta mais, de repente, você viver na cidade ou você viver no campo. O que te assusta mais, você tem mais medo, né? O que de repente te traria mais tranquilidade para você. Lembrei de uma pessoa que nós conhecemos que tem muito medo de bichos, né? Ao extremo. Conheço uma pessoa na minha família. Então, para ela vai falar que é a cidade. Só que até o final desse vídeo você vai entender que pode ser ao contrário. Isso aí. Então, a gente pode começar a entender, né? Como a Elisandra estava falando, né? Morar na roça, jamais vou morar numa roça, jamais vou morar na terra. Nossa, é cheio de bicho, é cheio de cobra, é cheio de aranha, né? Então, nossa, não vou conseguir morar não, porque por causa disso, mas agora, olhando o outro lado, a cidade, né? A cidade tem cobra? Pode ter, pode ser que talvez... Tem lá na zoológico, lá na né? jaula. Lá, enjauladas lá, né? Mas o que talvez te traz uma insegurança, você não tem aquela tranquilidade, de repente aquela noite, aquela tranquilidade que te traz paz, né, interior, te traz uma serenidade, né? Então você vai ligando os pontos, né? Como a Elisandra falou, você vai entendendo depois. Os barulhos, né? Os barulhos, vai aí somando, né? Quais são os pontos, né? O que será que te traz a tranquilidade? Abrindo um leque aí de falar da tranquilidade. Aonde você acha que é mais tranquilo? Você passar uma noite num sítio ou passar uma noite na cidade? Pensa aí, vai pensando e... Tem muitos pós, né, e contra diante disso. Eu falo tem muitos por quê? Porque quem já está acostumado a viver na cidade, para ele é segurança, né? Entrou ali no seu condomínio, pronto, já tem segurança na portaria. Entrou no seu apartamento, já tem segurança na sua porta, né? Eu entrava num apartamento lá em São Paulo, trabalhando num serviço que eu prestei lá em São Paulo, para entrar no apartamento não era chave, né? Era senha. Então você digita a senha, entra. Se você não tem a senha, você não entra, né? Então você começa a pensar, eu tenho segurança nisso? Tenho. Tá bom. Se para você a segurança é isso, pronto, bastou, maravilha. Só que eu estou dizendo de algo muito mais além, né? O que nós queremos trazer aqui, né? Esse sentido de viver no campo, uma vivência no campo, da qual eu não estou pensando só na segurança, de que parece que eu estou seguro, mas na verdade eu estou enjaulado. Por quê? Porque para mim sair eu estou sendo filmado, né? Para mim entrar eu sou filmado, né? Mas eu não estou fazendo nada errado, não importa. Mas eu estou fechado num quarto,
vamos dizer assim, em metros quadrados, minúsculo, de apartamento, que não é apartamento, é apertamento. Nós já moramos em apartamento, sabemos, né? É apertamento. Não, mas meu apartamento é grande, tá? Mas você sai para a sacada para respirar um ar puro, você respira o quê? Somente petróleo, né? Porque é somente carros para um lado, para o outro, e aquela fumaça escura subindo, né? Você só vê isso, né? Então, é essa segurança que vai além que nós estamos querendo dizer, na qual que você não fique preso em um apartamento, você não fique preso somente ali. Os meus pais, eles moram na cidade, numa casa, não é apartamento, é numa casa na cidade, mas o vizinho, você escuta tudo que ele fala, né? O do outro vizinho também. Então é uma briga, o vizinho tem uma briga, o vizinho do fundo tem outro tipo de briga, o vizinho do lado tem outro tipo de convívio, e você está no meio ali, sugando tudo isso, né? Você fala, vou sair na varanda para tomar um ar fresco, né? Você sai na varanda, você já escuta um pancadão, você escuta isso, escuta aquilo. Então, não estou falando nada contra, para quem gosta, amém, fazer o quê, né? Mas eu estou falando assim, na questão de ter isso que o Marcos trouxe, né? No sentido de eu ter uma segurança para a minha mente, para o meu corpo, sim, para o meu físico, sim, mas também para a minha mente, para a minha alma, para o meu espírito. Esse tipo de segurança que vai além, né? E o campo nos proporciona essa segurança. O campo, quando eu estou no campo, eu tenho essa tranquilidade. Eu posso ter uma cobra. Infelizmente, gente. Infelizmente não, felizmente. Você está no campo, é raro encontrar uma cobra. É muito raro. E você está na cidade, também, da mesma proporção. Você não vai encontrar uma cobra ali, né? Às vezes até encontra, viu? Às vezes até encontra. Mas, no campo você não tem essa, porque você limpa ali o seu terreno, é claro, você vai limpar o seu terreno ao seu redor, então você não tem essa, eu vou ver uma cobra, eu vou ver um bicho, eu vou ver um escorpião que pode me prejudicar, agora nesse período aí com tantas doenças, eu falo assim, vou ver um carrapato, então tem o carrapato lá do gado, que pode me atingir, que pode me causar algum dano. Gente, isso é mínimo, isso é o de menos. A essência maior de viver no campo é esse sentido que eu falei da segurança para o corpo, também para a alma e para o espírito, que vai além, pois lá no campo eu tenho uma tranquilidade, eu abro a janela, eu vejo o nascer do sol. Gente, como é belo todas as manhãs você assistir o nascer do sol. Não é aquela coisa, quem vive na cidade não tem como ver, porque o prédio atrapalha. Você vai ver, você vai olhar para o sol, já é 8 horas, né? E o sol não, 5h30 ele já está lá, irradiando. E no campo você consegue se contemplar isso, né? E a pessoa, quando vai pegar umas férias, vai para o lugar para poder ver o nascer do sol, para poder ver o pôr do sol. E você ter isso em casa tranquilamente todos os dias, é um presente maravilhoso. A gente não está aqui para julgar, para falar aonde que é melhor, né? Aonde que é melhor. Né? Mas se a gente analisar friamente, profundamente, né? O natural é o que Deus nos deixou, né? É a natureza, é a terra, né? E então a gente se submeteu a viver o inatural das coisas, né? E deixar o natural. A gente saiu do natural para fazer as aglomerações, né? Fazer as aglomerações de onde surgiram as cidades e tudo mais, né? Mas por isso é essa luta que nós devemos ir atrás de saber aonde está o natural das coisas. Hoje, se você vive estressado, né, não é por causa
daquele lugar que aconteceu de aglomerar pessoas ali e formar uma cidade, né? Foi, de repente, imagina, de uma escolha que foi feita, né? Acúmulo de escolhas, né? Acúmulo de escolhas, e por que hoje que você está doente? Por que hoje você está estressado, né? Por que hoje você está passando essa dificuldade, essa enfermidade, o seu emocional? Porque o seu corpo, ele está sujeito a aguentar, vamos por assim, vamos colocar um exemplo aí como um motor de uma capacidade tal, né, para quem entende de motor, né, no sentido desse exemplo, né, ele vai aguentar até uma certa potência, né, ali. Passou daquele ali, ele vai explodir, ele vai queimar, ele vai, né, porque o nosso corpo aguenta até um certo limite. Passou daquilo ali, já está tudo em desequilíbrio, né? Então, que valores a gente está dando para o nosso corpo, né? Para o nosso ouvido, né? Para o nosso, né? Em todos os sentidos dos nossos olfatos, dos nossos, né? Então, para vocês ir analisando aí, né? Onde que essas coisas contribuem mais. Você estar no que é mais natural, ou você está aí passando uma vida estressante, agitada, barulhenta, né? Barulhenta, que a gente não se entende mais nada, não respeita mais, ninguém respeita mais ninguém, porque está tudo numa vida, né? Está tudo numa vida agitada, né? Procurando um ali, um discutir com o outro fazer não sei o que tem, tem tantas e tantas coisas, né? Mas saber do que é natural, né? Será que onde, né? Nesses aspectos, quais são esses pontos positivos e negativos? O porquê, né? Eu estou dessa forma, o porquê, né? Hoje eu me sinto assim. Será que, nossa, eu me lembro lá atrás que eu era assim, naquele lugar, era mais tranquilo, era mais paciente, eu conseguia, né, fazer mais coisas assim. Mas aí, como é que tá, né? Hoje em dia, né? Vivendo, às vezes, num lugar barulhento, agitado, gritaria, buzina, né? Barulho de maquinário, explosão não sei do que, então e por aí fora vai, né? Do que você sair dessa agitação e ir para um lugar tranquilo, né? Fazer essa transição, né? Para a sua vida, para a sua mente, para o coração e tudo mais, né? Então é isso o questionamento que a gente está fazendo. Onde é melhor para o ser humano ficar, para uma pessoa ter um equilíbrio emocional, espiritual, físico, né? Tá na natureza ou tá na cidade, né? Detalhe, né? Voltando àquilo que, frisando o que o Marcos disse, não queremos condenar nem falar que está errado, certo, não é nesse sentido, mas no sentido de que você procurar para você um bem-estar e uma melhora cada vez mais, né? Esse sentido do semear é trazer aqui no canal melhoras que possa acontecer, né? Tá bom, você tem a sua cidade, você tem ali o seu local que você mora, que você está acostumado nisso e viver nisso, então viva nisso. Mas procure dentro de você algo mais natural, né? A ciência já comprova que o ser humano hoje em dia tem déficit de natureza, no sentido de que a gente o nosso corpo sente a necessidade de pegar na terra, de fazer alguma coisa, né? Com a natureza, nesse sentido da natureza em si.
né? Um dos benefícios, eu gosto de frisar, né? Da cidade tem muita coisa ali que, se for frisar, até assusta, né? De quantidade de coisas que não é natural, né? Pensando na poluição, pensando na alimentação, né? Nossa Senhora, só as fast food da vida, meu Deus do céu. Mas se olhar também para a cidade, você vai ver, não é somente de abrir a janela, conforme eu falei, e ver uma paisagem maravilhosa. É muito mais também além, né? É no sentido da qual eu vou tomar uma água vindo da mina, não com cloro, né? E não tem uma água potável na cidade que não tenha colocado cloro. Não, mas não faz mal nenhum para a saúde, tá? Infelizmente, não faz mal nenhum para a saúde, entre aspas. Usa durante muito tempo para você ver. Não é à toa que tantos cânceres estão por aí, né? Infelizmente, a ciência comprova isso. Não é a Elisânia que fala isso. Mas tem a água que eu vou tomar, uma água da mina, né? Tem um alimento que eu vou produzir e eu sei o que tem ali naquele alimento. Se ele é um alimento saudável ou não. Se eu coloquei algo ou não, né? Eu sei o que está ali, né? Tem o alimento, tem a água, tem o ar que eu respiro, porque esse ar que eu respiro não é, por mais que passe carros pela estrada de terra, né? Por mais que passe carros, ainda é bem menor do que a poluição da cidade. Né, a poluição sonora, né? Esse final de semana eu fui num local, num evento, da qual, evento é assim, né? Tá lá o som, né? A pregação, era um evento da igreja, glória a Deus, estava lá a pregação e tava lá as músicas, né? Quando tocava música, a bateria, tudo aquilo ali, eu gosto de som e eu gosto de som alto, eu gosto de música, mas aquilo ali estava demais. Demais para mim. Mas por que me incomodou muito, incomodou tanto? Por quê? Porque eu, vivendo no campo, me acostumei, né? Coloquei a minha audição nessa sutileza, nessa coisa mais sensível, mais calma, mais serena. Então, para mim, estava incomodado por esse sentido. E para outros, estava lá numa alegria, nem se preocupava com isso. Só que tem um porém, né? Depois, no final, quem é que vai ter ou uma dor de cabeça, ou uma agitação interior, ou um ouvido com dor, ou com até perca de audição? Quem é? Né? Então, é nesse sentido que nós estamos falando, né? Que o campo, quanta coisa e benefício ele traz, né? E se eu não quero morar no campo, porque eu não me vejo morando no campo, o quanta coisa eu posso trazer do campo para minha casa, né? Nem falo para a cidade, porque para a cidade fica difícil, não é tanta coisa que consegue, né? Mas, por exemplo, uma situação lá em São Paulo que fizeram, 2 prédios aqui, né? E aí tinha um espaço com nada, né? Nada de nada. O que eles fizeram? Só jogavam lixão lá. Eles simplesmente limparam tudo, jogaram uma terra boa e cultivaram hortaliças, né? Então, assim, tá lá no meio, mas colocou algo que eles mesmos, o pessoal do prédio ali, eles mesmos cultivam, eles mesmos plantam, eles não colocam veneno. É claro, tem infelizmente, porque por ser cidade, por mais que eles não colocam veneno, tem a poluição que traz no ar o próprio veneno, mas tem uma forma que resolveram, que eles pensaram e criaram e que foi bom. Quantas cidades tem acontecido isso? Ok. Então eu tenho que pensar, né? Para mim, para minha vida, como pessoa, como filho de Deus, o que eu posso melhorar, né? Dessa vivência no campo, né? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? O que eu posso melhorar na minha saúde psíquica, mental, emocional, né? O que eu posso melhorar? O que eu posso reverter e fazer? Bora viver pro campo quem quer, quem gosta, quem deseja. É interessante, gente, que a gente, no sentido do... a gente gostaria que vocês fossem analisando e pesquisando, como a gente também faz pesquisa,
e, e pesquisando, a gente vai ouvindo, a gente vai assistindo as coisas e aprendendo também, né? No sentido dos industrializados, né? Os industrializados fizeram, tem fatos que o nosso paladar, o nosso olfato saiu daquilo que é natural. Vamos supor, vamos supor, de repente, a gente não consegue, o nosso paladar, né? O nosso paladar, o nosso olfato, vamos supor que tivesse em camadas, né? Como se fossem umas camadas que tivesse cobrido a nossa o nosso real do sabor das coisas. Vamos supor, eu vou comer uma verdura, né? Vou comer uma bolacha, propriamente dito, né? Acho que por esse lado é melhor. Eu vou comendo bolacha. E aí o meu paladar, o meu olfato vai acostumar com aquele produto industrializado. E aí a minha mente também vai estar ligado, porque é ligado também com o consciente, né? O nosso corpo vai ficar gravado aquilo ali. Então aquilo vai fazer uma gestação de coisa que o nosso organismo, todo o nosso corpo vai funcionar dessa forma. E aí, se você quer regredir para tentar fazer uma transição, virar a chavinha da nossa mente para tentar ter uma vida mais saudável, a gente vai ter que regredir para lá na frente tentar entender, degustar e saborear um produto natural, né? Que você possa, no caso, estar plantando e estar degustando os sabores natural e os açúcares que tem nos produtos que você pode mesmo plantar e fazer, né? Um exemplo dela, um exemplo da cenoura, ela tem seu próprio açúcar. A abóbora, ela tem seu próprio açúcar, né? Então, e a gente não sente o açúcar que ela tem. Aí, apesar que muitas plantações aí dessa que você falou, por causa das químicas colocadas, nem tem é aguado, você não sente, né? É aguado. Então, é isso que a gente quer tentar passar para você, porque a gente também aprende de pessoas que também estão nessa caminhada, né? Então a gente fica também encontrando os valores, né? Como essas pessoas que estão com verdadeiros pensamentos positivos de nos ensinar as coisas naturais mesmo da terra, né? Então a gente tentar somar junto, né, com essas pessoas que estão atrás de encontrar os valores da riqueza da natureza, né? A gente tem que formar uma grande família, uma grande aglomeração de pessoas que pensam da mesma forma, né, do mesmo jeito, para que isso cresça, né, se expande por aí, para que a gente consiga viver de uma forma mais tranquila, mais natural, né? Respeitando o seu próprio corpo e também respeitando a vida do outro, né? Pequeno detalhe, respeitando o seu próprio corpo e também a vida do outro. Por isso que o semear é aquela coisa de trazer o bem, semear o bem para você e você passar adiante. Não é ficar preso somente no seu conhecimento. Entendi o que os dois falaram, tá bom, beleza. Vou ver aqui nessa coisa de vivência do campo, para mim, pessoal, mas não vou ver para o meu vizinho, muito pelo contrário, eu vou ver para toda a minha família, para todo o globo no geral. Por quê? Porque é o sentido do que o Papa trouxe para nós nesse Laudato Si, né? Que é o documento que ele traz no sentido falando que a vivência da casa em comum, o bem da casa em comum, né? E o da casa em comum é a natureza. O que eu posso trazer para dentro de mim nessa vivência, né? Nessa vivência espiritual, pessoal, profissional, né? Esse sentido que o Marcos falou é muito
importante, né? Porque o nosso paladar ele viaja, ele vai embora, esquece, né? Porque tá tudo industrializado, tudo encaixotado nesses fast food da vida, né? E não consegue saborear o essencial. Interessante que eu fiz semana passada, acho que foi semana passada, eu fiz coxinha e eu fiz de mandioca, né? A massa de mandioca. E aí eu dei para uma pessoa uma quantidade e falei para ela, ó, frita lá, vê se você vai gostar, né? São boas, né? E é de mandioca. Depois, essa semana eu encontrei a pessoa e eu falei assim, você experimentou? Ela, experimentei, tava uma delícia, muito obrigada. Aí eu falei para ela assim, você percebeu o sabor que é de mandioca? Ela falou assim, eu não consigo perceber o sabor de nada em relação a isso. Pra mim tava gostoso, tinha gosto de massa, trigo, tá, mas a massa é mandioca, não é um trigo, né? Porque tem uma diferença quando você faz uma massa puro trigo e quando você faz uma massa puro mandioca. Tem uma diferença. E foi aonde eu falei pra ela e ela ficou assim, não percebi. Mas nesse aspecto é o que nós devemos analisar dia após dia. Pensa nisso, veja o que você ainda precisa mudar dentro de você para essa vivência no campo. É isso aí, gente. Então procure você mesmo, né? Não porque nós estamos falando aqui, nós estamos passando daquilo que nós estamos aprendendo, né? E vivendo também.